Oi, 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 mais um vídeo no canal. Hoje eu quero falar sobre um livro muito interessante que eu terminei e que tem tudo a ver com treinamento, apesar de não ser de treinamento. Bom, o livro é uma questão filosófica sobre ciência, religiosidade e espiritualidade, né? E ele chama Um Guia para os Perplexos, e o autor expõe ali de uma forma muito interessante, muito fácil, inclusive, a leitura, de como essas coisas elas não andam, não estão separadas, né? Muito pelo contrário, elas precisam ser entendidas de forma única para que a gente consiga conduzir e atravessar, né, a vida com essas questões de um jeito mais harmonioso, diria assim, né? Mais factível, inclusive, e também que tenha mais sentido pra gente. E eu vou me explicar aqui, tá bom? Então, vou dividir em três blocos, na verdade, em quatro blocos, né? Esse vídeo, né? E aí a primeira questão que eu queria trazer é exatamente isso, que a gente consegue medir algumas coisas e para isso a ciência é muito interessante. A gente pode medir peso, altura, né? A gente consegue medir números, tem muitos números, o cálculo raciocínio lógico, então muitas questões materiais, né, na nossa realidade a gente consegue mensurar. Só que tem outras que são mais difíceis, né? Então, como é que a gente mensura amor, consciência, alma, né? Então, nesse livro ele expõe essas questões, né, que fazem a gente pensar que talvez a gente precise, além da ciência, de uma outra coisa para a gente conseguir traduzir realmente tudo isso. Só um minutinho, vou pegar. Caiu no chão. Então, o que significa estar perplexo? É um guia para os perplexos, o nome deste livro. Estar perplexo é estar confuso, estar perdido. E a gente consegue ver isso, né, dentro da sociedade. A gente avança hoje, né, em questões de tecnologia, né, em questões de descobertas, né, inclusive científicas, e temos até inteligência artificial, mas no entanto ainda estamos perdidos quando a gente está se sentindo talvez vazio, com pouco sentido, né? Tá faltando algo. As pessoas estão mais perdidas, né? Mais doentes, mais ansiosas. Então eu acho que realmente alguma coisa está faltando. E essa falta, né, tem a ver com essas questões da alma e da espiritualidade, que a gente se deixou, né? A gente se perdeu dentro de uma visão, e aí ele cita, né, cartesiana de Descartes, uma visão mais materialista da coisa. Então a gente também secularizou, né, um monte de coisas, tentou trazer para esse mundo físico e material tudo, esquecemos esse lado espiritual, tiramos o sagrado de várias coisas da nossa vida, os rituais inclusive, e por isso talvez, né, a gente esteja muito perdido, muito perplexo, muito confuso, muito ansioso e de alguma forma mais doentes, né, de com relação à espiritualidade e a questões mentais. Então, é como a gente se cuidasse do corpo, mas a gente faz treino, faz alimentação, mas a gente se esquece da mente, do coração, né? E também do nosso espírito, da nossa espiritualidade. Então, inclusive, é uma coisa que eu pauto, né, como diferente dentro da minha questão, da minha abordagem de treinamento. Né? Para quem não sabe, meu nome é Natália Costec, eu sou treinadora, sou cientista do treinamento, faço ciência, faço doutorado, faço pesquisa, mas dentro do meu programa de treinamento eu abordo questões assim como mentalidade, como espiritualidade, né? E como você conseguiria conduzir isso, né, dentro do que é viável para você, dentro da sua individualidade. Então a gente tem um programa que é completamente criado, né, e conduzido, acompanhado, né, de forma individual para você, e dentro dessas individualidades, das suas crenças, do que você consegue traduzir, né, na sua vida, a gente sim
se importa e coloca questões como mentalidade, como abordagem e como você cuidar do seu corpo, né? Tem a ver também com o seu templo espiritual. Então a gente também aborda essas questões. Se você tem vontade de conhecer um pouco mais sobre o programa, eu vou deixar um link aqui no vídeo e eu espero que você entre em contato para a gente começar a fazer um treino só para você. Bom, voltando então aqui, a gente não pode só treinar, cuidar do treino, alimentação, nosso corpo como uma questão só material, né? A gente tem esse corpo físico aqui, mas com certeza ele tem um porquê de estar aqui. E esse porquê, ele transcende, né, a matéria. Então, tem questões envolvidas dentro dessa espiritualidade. Não, nosso corpo tem coração, tem necessidades, nossas mentes têm necessidades. Não dá pra gente viver, né, só de físico. Depois, o autor também fala de uma questão muito interessante. Ele começa, na verdade, abordando isso, porque ele divide, né, os níveis, né, dos seres. Então, o nível mineral, o nível dos seres vivos, que aí entram as plantas, né, os animais, que já têm consciência, né? E os humanos, os nossos seres humanos, que a gente tem autoconsciência. Então, os seres vivos têm consciência no sentido que eles têm algumas emoções, né, mais básicas, como medo, né? Se você falar com o seu cachorro mais bravo, ele tem medo, ele demonstra alegria e tal, mas eles não têm autoconsciência. Então, esse é um nível mais elevado, é um nível do ser humano, e essa autoconsciência, ela tá ligada a uma fonte, né? Uma fonte, inclusive, maior do que a gente. E esses níveis, eles estão inseridos. Então, assim, o maior tá sempre, o menor tá inserido. Então, por exemplo, nós seres humanos, a gente tem matéria, a gente tem vida, a gente tem consciência e a gente tem autoconsciência, né? E nos inferiores, quando a gente fala de mineral, é só matéria. Quando a gente fala de planta, é só vida, não vida. Quando a gente fala de animal, a gente fala de consciência, mas eles não têm autoconsciência, tá? E o erro da ciência, né, moderna, é entender o ser humano apenas como matéria. Então, como se a gente fosse só reações químicas, né? E a gente se esquecer esse algo mais, né? Então, quando a gente treina o corpo, mas a gente se esquece da alma. E eu falo muito disso também nos treinamentos, né? De achar sentido, de achar propósito, para além do material, para além do físico, para além do estético. Isso pode te motivar no começo, mas em algum momento isso para de fazer sentido, porque a gente tem algo a mais, né? Que nos conduz de uma forma mais uniforme, mais constante, né? E mais gratificante, né? Preenchedora, diria assim. Tá? Depois ele também fala que a gente tem dois tipos de conhecimento. A gente tem um conhecimento exterior, né? Que são as coisas que a gente consegue ver e tocar a realidade na matéria. Mas a gente tem um conhecimento interior também, né? Então o exterior a ciência investiga, mas o interior, o sentido, né? A experimentação, tem coisa que a gente não consegue medir. Então ele fala muito sobre isso, assim, sobre a composição de uma música, né? A ciência pode explicar a composição da música, explicar as notas, explicar a entonação, explicar tudo isso. Mas a experiência interior só pode dizer o que ela significa para você, né? E aí por isso nós somos tão diferentes e tão individuais, né? E tão inovadores. Cada um é diferente nesse sentido, tem experiências diferentes e sensações diferentes, e a mesma música pode tocar de forma diferente pessoas diferentes, tá? E aí é isso, a ciência ela realmente não consegue explicar essa coisa mais interna, esse conhecimento mais interno. E ele até fala de uma questão de você ter adequatio, que é uma adequação, né? Então, por exemplo, nessa questão da música, como se você precisasse desenvolver um ouvido para conseguir, né, talvez, ouvir essa música de uma forma que ela te toque, né, de uma forma melhor.
né? E a gente está falando ali de música clássica, né? Quem tem um ouvido, quem estuda música, quem trabalha com música, quem vive a música de uma forma diferente, talvez ouça aquela música de uma forma diferente. E aí eu faço um paralelo muito com a minha questão, né, de treinamento, que eu já falei, inclusive posso deixar um vídeo aqui sobre como gostar de musculação, que a gente existe uma questão do professor, de como ele passa isso para você, de uma forma mais dinâmica, né, para deixar essa experiência mais divertida, mais engajante, mas existe também uma adequação. Então a gente vê que pessoas que sempre se exercitaram, né, que têm experiências com o corpo, com o próprio corpo, elas têm mais facilidade, elas acabam gostando e se adequando melhor àquilo. E também traz um outro ponto, que é o fato de a gente talvez insistir, né? Então não é no primeiro mês que a gente vai gostar, a gente vai precisar praticar, né? E ter ali alguma constância, algum tempo de prática para aprender a gostar, né? A se movimentar, enfim, aprender a gostar de fazer atividade. Então são dois pontos ali de sensações internas, né? Além da externa, que pode ser mensurada. E por último, eu queria deixar aqui essa questão de será que a fé, né, e a razão não caminham juntas? Então, nesse livro, o autor ele não é contra a fé, né? Ele acha que a gente precisa, inclusive, das duas. E é uma coisa que bate muito em mim, assim, porque na ciência, às vezes, a gente tem uma galera muito focada, né, nisso, nas descobertas, nas pesquisas, na matéria. Só que quando a gente trabalha com os seres humanos, né, e aí eu faço ciência com pessoas, né, eu estudo educação física, questões afetivas, com, com ligação a práticas esportivas. Então, a razão é uma ferramenta poderosa, mas se ela não for usada com sabedoria, ela se torna cega, né? Então a gente tem uma coisa muito mais interna, que é muito difícil de mensurar. Então, talvez a verdadeira sabedoria esteja em dois mundos, ele coloca isso, né? E aí, entre essa experiência de treinadora, de mãe, de mulher, eu percebi cada vez mais isso, né? O que nos move não é só o que a gente vê, mas também o que é invisível. Tá? Então, se você anda perplexa, né? Eu acho que esse livro talvez seja um bom começo para suas respostas, né? Então, eu adorei ler, eu acho que faz muito sentido, porque eu tenho essa fé, né, bem importante, que é nova, inclusive, dentro da minha vida, por volta de 2 anos e meio, que eu tenho, né, sendo mais fiel a fé, né, mas ao mesmo tempo eu tenho também esse lado de pesquisadora e convive muito nesse meio, né, que as pessoas elas tendem a ser mais materialistas e conforme eu fui retomando a minha fé, eu vi a importância, né, da gente transcender esse mundo, né, e também buscar outras questões que estão mais internas, que a matéria não pode responder, que a ciência ainda não consegue responder. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Obrigada.